Vamos agora, então, tratar do filme propriamente dito. A chave de compreensão do filme propriamente dito. Se você ainda não viu o filme, pause e vá vê-lo. Porque senão você não vai entender nada do que eu estou falando. Vale a pena, aliás, assistir esse filme várias e várias vezes. É um filme que, em muitas enquetes e pesquisas por aí, ganhou o primeiro lugar. Melhor filme jamais feito na história do cinema. E eu concordo. É cinema em estado bruto, em estado puro, uma fotografia maravilhosa, uma história maravilhosa. Um filme baseado numa história feita pelo Mário Puzo, que escreveu um romance, The Godfather. Mário Puzo é uma figura bem interessante, um italiano, ítalo-americano, né? Na verdade ele nem fala italiano. Algumas das coisas que ele botou lá eram invenções da cabeça dele, mas acabaram virando padrões, né? Coisas que a gente até reconhece, porque soam estranhos em português também, como o Poderoso Chefão, o Godfather, ele é chamado de Don Corleone. Corleone seria o sobrenome dele. É uma coisa que aqui no Brasil soa muito esquisito. As pessoas me chamam de professor Carlos, não me chamam de professor Ramalhete. A gente não usa título e sobrenome. Do mesmo jeito, eles lá também não. Por quê? Porque nós somos a sociedade tradicional. E eles também. Eles, os sicilianos. O filme conta a história do Vito Andolini, natural de Corleone, na Itália, que vai para os Estados Unidos. Por que ele vai para os Estados Unidos? Ele vai para os Estados Unidos porque a mãe dele praticamente manda ele para os Estados Unidos enquanto está morrendo, à beira da morte, ela manda ele embora para que ele não seja morto devido a uma vendetta, uma vingança, daquelas tão normais na Sicília. Né? São exatamente como a gente tem no nosso interior, em algumas cidades do Nordeste, principalmente, tem algumas histórias que ficaram famosas, de brigas de família, uma família contra a outra. A família dele, ela está brigando com a família que toma conta da região, do chefão, do coronel lá da região. Então, o pai dele e o irmão mais velho dele são mortos. Aí a mãe dele vai pedir ao coronel lá que poupe a vida dele. E o coronel diz, não, mas esse menino ele vai crescer, ele vai querer me matar. E o que acontece alguns filmes mais tarde? Ele volta lá e mata o coronel já velhinho. Realmente, o menino cresceu para matar. Mas aí a mãe do menino tenta matar o coronel, não consegue, o menino foge, vai para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos ele vive a vida dele, trabalhando honestamente. Mas ele percebe aquela ordem moderna, aquela ordem que tem polícia e tribunais e juízes e tudo mais. Ele percebe que aquilo é tudo uma farsa. Ele percebe que, na verdade, não existe ordem. O que há ali é a mais tremenda anomia, ausência de lei. E nessa anomia surge a injustiça. Ele vê essa injustiça na figura de um italiano que oprime os outros italianos. Um mafioso que cobra proteção e basicamente trata mal as pessoas. Ele se indigna com aquilo. Ele tem um trabalho honesto, trabalha na mercearia, e o que acontece? Chega esse mafioso para o dono da mercearia e diz, tem um sobrinho meu que precisa de um emprego, empregue o meu sobrinho. O que acontece com Dom Corleone, que ainda não é Dom? Ele perde o emprego para o nepote, o sobrinho do outro. Quer dizer, esse nepotismo faz com que ele perca o emprego, mas ele entende, ele percebe, não, isso é uma coisa que faz todo sentido. Eu não vou ficar zangado com o cara que deu emprego, com o meu patrão, meu ex-patrão, que deu emprego para o nepote do mafioso, porque o mafioso é ameaçador. E aí ele, perdendo aquele emprego, começa a se dedicar à pilantragem. Furtos e coisas afins na companhia de alguns amigos. O chefão mafioso descobre,
e pega e exige uma parte do dinheiro que eles têm lucrado com esses roubos. Ele fica muito indignado com isso e resolve fazer o quê? Suplantar o chefão. Ou seja, no meio daquela desordem toda, daquela anomia toda da sociedade moderna. É um caos. Não há lei. Porque o que é a lei? A lei é o respeito. A lei é você respeitar o próximo. E esse respeito não existe. Tanto que é possível o surgimento de figuras malignas como esse sujeito que está lá arrancando dinheiro de todo mundo. Ele fica indignado com isso. E ele, de pequeno ladrãozinho, resolve, na hora que o cara quer cobrar dele também, ele resolve botar alguma ordem naquilo, criar alguma ordem. E isso é o que torna esse filme interessantíssimo. Essa trilogia. Porque o que significa essa criação de ordem? Significa que ele vai tentar criar uma influência pessoal dele, porque é uma influência no modo tradicional, uma influência pessoal dele que vai se espalhando, que vai crescendo, que vai se tornando cada vez maior. E essa influência pessoal dele, ela está sempre em conflito com a ordem da modernidade. São duas ordens em conflito. A ordem tradicional, na qual ele é extremamente semelhante a, não sei, alguém que viesse fazer uma capitania hereditária no Brasil cheio de índios e degradados, por exemplo. Ele se vê assim. Ele se vê como alguém que chega para botar ordem na casa no meio dessa confusão toda. E a ordem moderna dos policiais e políticos, etc., que são todos, no fim das contas, hipócritas. Porque ela é uma ordem que não pode existir. Ela é uma ordem artificial. Ele vai fazendo crescer essa ordem tradicional e, ao mesmo tempo, ela vai brigando com essa ordem moderna e, ao mesmo tempo, elas vão se interpenetrando, fazendo com que a ordem moderna se dissolva para dar lugar a elementos da ordem tradicional. E a ordem tradicional se dissolva para dar lugar a elementos da ordem moderna, especialmente, e é isso que faz com que ocorra a decadência que nós vemos ao longo dos filmes, especialmente do segundo e do terceiro, a ganância. A ganância, o dinheiro, é o que vai minando a ordem tradicional. A trilogia começa no que a gente poderia dizer que é o auge dessa ordem tradicional, da presença dessa ordem tradicional. Ele, Dom Vito, Dom Corleone, ele já está numa posição muito importante. Ele já é um homem importantíssimo. E ele vai casar a filha dele. É a festa de casamento da filha dele. Essa festa de casamento, num filme que levou 2 meses para ser filmado, ela sozinha levou 1 semana para ser filmada. E nesse curso nós vamos tratar mais da festa de casamento, provavelmente, do que de todo o resto da trilogia. Por quê? Porque ali é o auge. O resto é a decadência. A gente vai apontar a decadência. Mas o importante para a gente é examinar o auge. Nesse auge, a gente tem o quê? A gente tem o padrinho, o poderoso chefão, numa posição de supremacia. Ele é um senhor feudal. Ele é um grão-duque. Ele conseguiu impor aquela ordem tradicional. Mas as pessoas vêm ter com ele, vêm falar com ele, vêm beijar a mão dele, literalmente, para pedir favores. Como em qualquer ocasião, com qualquer grão-duque, numa ordem tradicional. Todos os reis, todos os nobres, sempre abriram as portas nos dias de festa para as pessoas pedirem favores. Isso faz parte da ordem tradicional. Só que ele tem que explicar tintim por tintim para as pessoas. Porque elas chegam já contaminadas dessa ordem moderna. A primeira frase do filme é um sujeito que diz que ele ama a América, ele ama essa modernidade, ele ama essa ordem
Só que ele se deu muito mal nela. Então ele vai voltar à ordem tradicional. Ele vai falar com o poderoso chefão, a quem ele ofende mortalmente por tratar em termos modernos. Ou seja, esse conflito ele já está presente, mesmo sendo a situação em que se está no auge dessa ordem tradicional. Porque se a gente pega todas as cenas, todas as pequenas partes dessa cena do casamento, a gente poderia pegar e botar aquilo 500 anos antes, e aquilo acontecer num castelão grande na Renascença. 1000 anos antes, num outro castelão, maior ainda, na Idade Média. Por quê? Porque são coisas que acontecem em qualquer momento na ordem tradicional. Mas qual é a diferença? A diferença é que tem a interferência da modernidade o tempo inteiro, entrando ali, batendo ali, incomodando, fazendo com que as pessoas, sem querer, agridam, fazendo com que as pessoas, sem querer, ofendam. Quer dizer, há quem chegue para ele, para o padrinho, para o poderoso chefão, para Dom Corleone, achando que está sendo respeitoso, mas, na verdade, desrespeitando-o. E, ao contrário, há pessoas que estão perfeitamente inseridas dentro daquela ordem tradicional, tão perfeitamente inseridas que chega a ser engraçado, chega a ser bonito até. Se a gente for ver dentro dessa mesma cena da festa, dessas pessoas querendo falar com ele, o sujeito bronco, bruto, o assassino, o matador, o soldado, a única coisa que ele sabe é cortar cabeças, desesperado, repetindo a frase lá com que ele pretende agradecer ao padrinho por tê-lo convidado para a festa de casamento da filha. Chega a ser comovedor a gente perceber aquilo. A gente perceber como que aquela pessoa, daquela brutalidade toda, aquela pessoa que vive de um modo quase subhumano, ele reconhece a beleza que é ele ter sido convidado para um momento de alegria, para um momento em que a família está toda reunida, dançando, bebendo vinho, um momento de beleza. Ele é um homem da tristeza, ele é um homem da morte, ele é chamado para o momento da vida. Ele não sabe nem como agradecer. Quer dizer, são vários elementos que a gente vai encontrar presentes nessa festa e que depois nós vamos ver descendo, caindo, decaindo, até que aquilo vira o que a gente poderia dizer que é puro caos, em que nem a ordem tradicional nem a ordem moderna funcionam mais. O segundo personagem mais importante do filme, que é acompanhado ao longo do segundo filme e do terceiro filme, sendo que no segundo filme se vai alternando entre o começo da história, no flashbacks do Dom Vito Corleone na Sicília, indo para os Estados Unidos, toda essa história que eu contei dele procurando criar essa ordem no que ele percebe como caos. E isso vai alternando com a história do filho dele, o Michael. E no primeiro filme nós encontramos fazendo o quê? Tentando ser moderno. O Michael, ele começa o filme como um cara de uniforme do exército americano, que acabou de chegar da guerra, cheio de medalhas, garantindo para a namorada dele, que é uma americaninha, mais cara de americano impossível, que ela não se preocupe, que todos os negócios da família vão ser legais, legítimos, dentro dos padrões da ordem moderna, em 5 anos vai estar tudo certinho. Quer dizer, ele é o cara que tenta assumir a ordem moderna. Ele tenta assumir a ordem moderna, ele faz uma força danada para assumir a ordem moderna, até que tentam matar o pai dele, quebram a cara dele, literalmente. Um policial corrupto quebra a cara dele. E o que ele faz? Ele vai fugir para onde? Para Sicília. E o que acontece na Sicília?
ele encontra o amor, a moda antiga, tradicional, ele se casa com a moça lá, e a moça morre. Morre numa vendetta, morre numa tentativa de assassinato dele. Quando ele volta transformado. Ele volta sem ser mais aquele senhor certinho da ordem moderna. Isso, inclusive, é uma coisa muito engraçada, porque uma marca dessa transformação dele é que ele se embrutece. Ele é um personagem que chega a ser delicado no começo do filme. E depois, quando ele começa a perceber a realidade da ordem tradicional e a perceber a hipocrisia da ordem moderna, ele começa a se antinaturar. Ele vai se tornando uma pessoa cada vez menos natural. Ele vai se embrutecendo. Ele vai assumindo posturas físicas rígidas e estranhas. São detalhes que a gente pode reparar nos filmes. A interpretação absolutamente magistral do Al Pacino. A gente pode perceber esse personagem daquele bobo inocente que acredita na ordem moderna, decaindo, até ele praticamente abraçar o mal. No final do primeiro filme, a gente já vê isso, belíssima superposição entre a cena do batizado da criança com o assassinato simultâneo dos rivais dele. Quando chega o padre para ele, que é o padrinho, e pergunta: você renuncia a Satanás? Renuncio. Corta um rival sendo assassinado, metralhado. Você renuncia a todas as pompas do demônio? Renuncio. Outro sendo morto, garrote vil. Quer dizer, é uma coisa extremamente chocante, mas que ajuda a mostrar esse enegrecimento do coração dele. Mas por que o coração dele está se enegrecendo? Está se enegrecendo, na verdade, porque ele está percebendo que ambas as ordens estão se desfazendo. Pelo próprio conflito entre elas. A ordem tradicional, ela se viu contaminada pela ganância, pelo dinheiro, pela riqueza, pelas drogas, pelos prazeres, e a ordem moderna se revela em toda a sua hipocrisia. Isso, então, resumindo, é o que nós vamos encontrar nessa trilogia. Uma história que começa do auge da presença da ordem tradicional, forjada a ferro e fogo por Dom Corleone, no meio de uma ordem moderna que ele percebe como ausência de lei, como anomia. Dali, daquele auge, nós vemos na festa de casamento, uma longa, dolorosa e, por que não dizer, satânica decadência, que aos poucos vai tomando todas as duas ordens em confronto. Desliga.